A paz do Senhor Jesus para todo o povo de Deus. Vamos dar continuidade ao assunto que estamos falando sobre José. Agora José está preso porque a mulher de Potifar disse que ele queria ter relações com ela. José ficou calado. Potifar iria acreditar em quem, não é? Tinha que acreditar na mulher dele. E eu queria retificar também que eu fiz uma confusão sobre Potifar e José. José que seria o governador, né? No Egito. E Potifar era comandante da guarda de Faraó. Então estou retificando aqui. Eu disse que no vídeo anterior que ele era um governador, um prefeito, mas eu me enganei. José que seria o governador e Potifar era o comandante da guarda, um homem de confiança de Faraó. E eu também queria acertar aqui uma coisa que eu mostrei a pedra da panela, né? Olha lá. Sabe, gente, o monte, aqui quando eu mostro o monte, ele fica do lado oposto. E o reflexo, aqui tem um reflexo que eu vejo o monte pertinho. E aí eu me enganei, né? A parte que fica que ficava o monte da oração é onde está meu dedo ali, ó. É a parte mais alta. E a parte, aliás, é a parte mais alta. E a parte que nós subimos para o monte é a parte mais baixa. É que subimos a pedra, né? É a parte mais baixa. Então a parte que ficava o monte da oração, que tiraram o monte de oração, agora o monte de oração fica mais abaixo. Era isso que eu queria acertar, mas vamos lá. O monte da oração ali era uma benção. Mas os irmãos começaram a não vigiavam, ficava na madrugada tocando pandeiro. E esse monte é próximo ao bairro Jardim Clarice, aqui em Jacarepaguá. E aí o pessoal lá próximo ao monte começou a discutir, brigar e fecharam o monte, aquela coisa toda. Mas como o povo de Deus é vencedor, eles ficaram na parte mais baixa, longe da comunidade. Bom, então José foi parar lá na cela. Mas José não se abalou não, ele ficou firme. Né? Mas que coisa, né? Às vezes a gente está pisando em favo de mel, como dizia o missionário Davi Miranda. Ele falava: nós estamos, irmão, pisando em favos de mel, por causa das maravilhas que Deus operava na Igreja de Deus Amor, no tempo que o missionário Davi Miranda estava vivo. Então, José foi parar lá atrás da cela, na cadeia. E eu pergunto a você, poxa, você de repente você está lá empregado numa empresa, ganhando muito bem, de repente você é mandado embora, hein? Sem ter feito nada, hein? De repente o que está lá em cima, de repente o que está lá embaixo, isso abala você? Pode abalar não. Pode abalar não, meu irmão. Você tem que ficar firme. E você vê que José ali cresceu, né? Ele cresceu lá na prisão. Vou ler aqui, está lá em Gênesis. Gênesis capítulo 39. Versículo 21 diz: o Senhor, porém, era com José, ele foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro,
o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. Ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. Nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam na mão de José, porquanto o Senhor era com ele, tudo que ele fazia o Senhor prosperava. Se tornou o homem de confiança do carcereiro. O carcereiro não esquentava com nada, porque ele confiava em José. Passadas essas coisas, aconteceu que o mordomo do rei do Egito e o padeiro ofenderam o seu senhor, e o rei do Egito indignou-se. O rei do Egito. Indignou-se Faraó contra os seus dois oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, e mandou detê-los na casa do comandante da guarda, no cárcere, onde José estava preso. Pronto, tá aí. Mesmo na provação, José era usado por Deus. Por quê? Porque José não caiu na fé. José não desanimou. Sabe como quando vem aquela provação e o pastor cai na fé, o evangelista cai na fé, o irmão, a irmã cai na fé, porque está numa provação, está numa prova. Não. Mantenha-se de pé, irmão, para você passar na prova. Porque muitos, quando caem numa provação, ao invés de eles dar glória a Deus, eles ficam murmurando. E o que acontece com um crente que murmura na prova? É que nem canta o Edinaldo do Rio. Tem que dar glória na prova, tem que dar glória na prova para receber vitória. Tem que dar na glória na prova para receber vitória. Então José deu glória na prova. E apareceu lá o copeiro e o padeiro, não é? E aí José foi usado para os dois, não é verdade? E foi aquele negócio dos sonhos. Vou ler aqui. E ambos sonharam, cada um seu sonho na mesma noite, cada sonho com a sua própria significação, o copeiro e o padeiro, o rei do Egito e o padeiro do rei do Egito, que se achavam no cárcere. Vindo José pela manhã, viu-os, eis que estavam turbados. Então perguntou aos oficiais de Faraó que com ele estavam no cárcere da casa de seu senhor, porque tendes hoje triste o semblante? Eles responderam: tivemos um sonho e não há quem possa interpretar. Disse José: porventura não pertence a Deus a interpretações? Contai-me o sonho. Então o José tinha o dom para revelar o significado dos sonhos. Isso é um dom, isso é uma capacidade espiritual. Porque eu também tenho sonhos e muitas das vezes eu não entendo, mas tem sonhos que eu entendo, não é? Por exemplo, hoje eu tive um sonho que eu estava numa fila tão grande e eu falava assim: puxa vida, onde vai dar essa fila? Porque a fila estava grande, irmão. A fila vinha daqui aonde eu moro, ia lá no bairro da Curicica, lá para dentro. Eu falei: meu Deus. Mas de repente a fila começava a andar. Eu estou mais ou menos entendendo o que significa esse sonho. Por quê? Porque há poucos dias Deus me falou uma coisa a respeito do bairro de Curicica para mim. Então deixa quieto. Vamos continuar o assunto. Então eles contaram para José o sonho que eles tiveram, e eu vou ler aqui para poder contar direitinho. Então o copeiro-chefe contou seu sonho a José e lhe disse: em meu sonho havia uma videira perante mim, e na videira 3 ramos. Ao brotar a vide havia flores, e seus cachos produziam uvas maduras. O copo de Faraó estava na minha mão. Tomei as uvas e as espremi no copo de Faraó e o dei na própria mão de Faraó. Então lhe disse José: esta é a sua interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó te reabilitará e te reintegrará no seu cargo. E tu lhes darás
o copo na própria mão deles, segundo o costume antigo, quando lhes era copeiro. Porém, lembra-te de mim quando tudo te correr bem, e rogo-te que sejas bondoso para comigo, e faça menção de mim a Faraó, e me faça sair desta casa. Porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que me pusessem nesta masmorra. Vendo o padeiro-chefe que a interpretação era boa de José, eu também sonhei, e eis que 3 cestos de pão alvo me estavam sobre a cabeça. E no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, arte de padeiro, que as aves comiam o cesto na minha cabeça. Então lhe disse José: a interpretação é esta: os 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias Faraó te tirará fora a cabeça, e te pendurará no madeiro, e as aves te comerão as carnes. No 3º dia, que era aniversário de nascimento de Faraó, deu este um banquete a todos os seus servos, e no meio deste reabilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro-chefe. Então, o copeiro voltou às funções de antes, e o padeiro foi decapitado. Caso sério, né? Em meia provação, José sendo usado, aleluia, pelo Espírito de Deus para interpretações. Está vendo aí? Deus espera que você, mesmo estando em sua prova, né, você seja um homem de Deus ou uma mulher de Deus. Mas aconteceu uma coisa interessante: o copeiro voltou às suas funções, mas esqueceu de José. Sem vergonha, né? Não é assim mesmo? Quando a gente pensa que aquela pessoa que você tanto ajudou vai continuar ficando do teu lado, mas que nada esqueceu de você, né? Mas é assim mesmo. Mas não põe sentido nessas coisas não, né? Porque aquela pessoa nós sabemos que aquela pessoa que hoje é teu amigo vai voltar-se contra você e vai se tornar teu inimigo. Quantos que eu lancei as mãos para ajudar se tornaram inimigos meus? Quantos? Se eu fosse contar aqui para você quantos se tornaram meus inimigos, que um dia disseram que eram meus amigos, então. Mas a gente tem que continuar a nossa caminhada, irmão. A gente não pode desanimar, não. A gente não pode voltar atrás, não. Mas um dia o copeiro lembrou de José, e Faraó mandou José sair da prisão. Por quê? Porque também Faraó teve um sonho e não entendeu nada. Aleluia! Você sabe a história, né? Sabe a história da vaca magra, da vaca gorda? E aí José interpretou, disse para Faraó: olha, a vaca gorda é 7 anos de fartura, a vaca magra 7 anos de fome. E o Senhor coloca lá tudo que o Senhor colher no tempo de fartura, você coloca lá nos seus paióis lá, para quando tiver 7 anos de fome, isso tenha o seu sustento e possa também acudir o povo. E assim foi feito, e Faraó se agradou de José por ordem do Deus Todo-Poderoso, e Faraó colocou o anel no dedo de José e disse que José agora é governador. Aleluia! José foi exaltado, igreja. José foi exaltado porque suportou a prova. Eu estou suportando a minha prova, eu vou ser exaltado. Todo mundo vai ver que eu vou ser exaltado. Porque eu não corro da batalha, eu fico firme na batalha, não tem batalha que Deus não me dê vitória, porque eu já aprendi como José ficar firme na batalha. E você já aprendeu? Ou você ainda anda murmurando? Deus manda te dizer:
Na hora da prova, dá glória a Deus. E continue sendo usado por Deus na provação, dando glória a Deus. Porque já já Deus vai lembrar de você e vai te exaltar. Tem gente que diz assim, eu não fui chamado para ser cauda. Você é melhor do que José? Eu fui chamado para ser cabeça. José foi chamado para ser cauda primeiro. Ninguém é cabeça se num dia ele não foi cauda. Eu fui cauda há muitos anos. Quanto tempo. Eu fui cauda. Eu fui cauda há muitos anos, irmão. Mas um dia Deus falou assim, agora você vai ser cabeça. Agora você vai ser cabeça e ninguém vai atrapalhar você fazer minha obra, porque eu fui muito atrapalhado para fazer a obra de Deus. Muitos lugares que Deus mandou ficar, eu fui atrapalhado. Me atrapalharam, mas um dia Deus falou assim, eu nunca mais vou atrapalhar você fazer minha obra. Mesmo sendo eles me atrapalhando, Deus me usava, porque eu não dava atenção para eles. É calúnia, foram lá falar de mim, coisa que não era verdade. Tudo era a perseguição do inimigo para ver se o inimigo fechava a boca do profeta. Mas Deus me chamou para ser profeta. Se eu botar o olho em você para a glória de Deus, Deus vai me usar, se for da vontade dele. Porque é assim que ele me usa. Aleluia! Em meia prova e meia luta, Deus me usa no monte, na igreja, no ônibus, no banco, no supermercado, aonde quer que ele me enviar, ele vai me usar. Se ele quiser me usar, ele vai me usar. Me usa dentro do ônibus, me usa no trem, nos montes, me usa em qualquer lugar, aonde Deus me envia. Vou te contar uma coisa. Uma certa vez eu estava no avião e aí sentou do meu lado uma senhora. E ali Deus começou a me usar para aquela senhora. Me usou para aquela senhora. Quando a gente chegou no destino, que eu ia para Manaus, sempre Deus me manda ir para Manaus, e ali eu falei para ela, aí eu vi que ela estava com muita bagagem. Falei, deixa que eu te ajudo, E aí, muito obrigado. Aí eu ajudei. Fui até lá embaixo, onde pegava o restaurante. Falei, a senhora tem mais bagagem para pegar? Falou, tem, porque eu sou vendedora, eu tenho comércio, eu vim de São Paulo, eu tenho mais umas 3, 4 bagagens aqui. Irmão, que bagagem pesada, muita bagagem. Eu peguei os carrinhos para ela, fui lá, ajudei ela, aquela coisa toda. Aí eu falei, e agora? Como é que vai ser? A senhora vai chamar o táxi? Não, meu esposo vai vir me pegar. Que bênção. Então, aí ela começou a notar que eu era... Irmãos, resumindo, ela é uma desviada e ela viu que eu era um homem de Deus. Sabe o que aconteceu? Ela me convidou para ir na casa dela para fazer uma oração. Ali Deus me usou para ela, para o esposo dela. Ela me levou lá no comércio dela e eu orei pelo comércio dela. Deus me usou forte para ela, me chamou para comer um churrasco na casa dela. Que maravilha, hein? Eu nunca mais a vi, que eu não peguei endereço dela, não queria, aquilo ali Deus me usou naquele tempo. O dia que o senhor quiser voltar aqui, nada disso, peguei endereço de ninguém e nunca mais eu a vi. Mas que eu pude perceber que Deus me usou para ela parar de ficar só querendo bênção, E Deus me usou para ela muito. Então vamos continuar nos nossos vídeos. Não deixe de se inscrever no meu canal, porque esse canal não tá para mim ganhar nada, não estou interessado. Esse canal é porque Deus mandou eu fazer isso aí. Isso é mistério de Deus. Então veja os próximos vídeos e Deus vai te abençoar em nome de Jesus.